You don't have to fight this pillow. E aí, Copini aqui novamente, e eu tô prestes a compartilhar contigo o que mais tem me ajudado em relação a ter o que falar e ter assunto, ter ideias. Isso não é nenhuma técnica secreta, não é nada de inovador, é apenas uma estratégia simples, mas eu recomendo muito que tu faça isso. Essa estratégia se chama banco de dados de ideias. Acontece muito de tu ter tudo na cabeça, ter tudo na ponta da língua, digamos assim, e na hora tu simplesmente não ter ideias. Por outro lado, tem aqueles dias em que o cara tá muito inspirado e as ideias simplesmente vêm. E parece que tudo que tu tá falando tá dando um efeito monstruoso. Aí eu pensei, como que eu poderia ficar inspirado o tempo inteiro, todos os dias? Ou como que eu poderia ter algo interessante para falar sem que eu precisasse me esforçar pensando? Então eu pensei em criar uma lista de coisas que eu falava para as mulheres, dos assuntos, das aberturas, das extrações, dos encontros, e eu tentei fazer isso. Mas teve um problema, isso entrou em conflito com aquilo que eu sempre digo, que frases prontas não funcionam. Mas como a ideia era boa, e eu não podia jogar essa ideia fora, eu resolvi fazer de uma forma diferente. E ao invés de eu anotar o que eu falei, eu dava um print. Estava lá conversando com uma menina, e eu falava algo que eu julgava interessante e dava um print e salvava. Ia começar uma conversa com uma menina e falava algo interessante, algo criativo. Ia lá, dava um print e salvava, independente do que ela fosse responder. Eu estava printando as coisas não pelo que ela falava, mas sim pelo que eu falava. Com o tempo, eu fui acumulando muitos e muitos prints, coisas assim acumuladas de anos, desde a época do Orkut e do MSN. E aí, quando eu estava lá falando com uma pessoa, eu ia lá, consultava o meu banco de dados, achava alguma ideia criativa do que eu tinha falado para alguma guria, adaptava aquilo conforme a situação e mandava. Isso facilitou muito as minhas conversas, porque não era sempre que eu tinha tempo, que eu tinha criatividade e que eu tinha paciência, lógico. Isso foi uma das coisas que tornou o meu jogo algo mais automatizado, que é o objetivo desse curso. Manter o jogo o mais automático possível. Por isso, eu recomendo muito que tu faça isso. Vai te ajudar um monte. E eu vou te orientar agora como tu vai fazer isso de forma organizada para que tu não cometa o mesmo erro que eu cometi. O que eu fazia era falar algo criativo, tá? Dar um print, jogar esse print numa pasta. E quando eu ia consultar, tinha lá 200, 300 prints e eu não conseguia achar as ideias que eu queria. Era uma confusão. Então, o que eu recomendo que tu faça é tu separar esses prints por pastas, onde cada uma das pastas vai representar uma fase do jogo. Eu vou te explicar agora quais seriam essas pastas, essas fases do jogo. Eu vou descrever rapidamente um pouquinho sobre cada uma. Além de tudo, isso vai te fazer ter um melhor entendimento sobre as fases do jogo. Bom, é importante que tu esteja vendo esse vídeo no notebook ou no computador, e não no teu smartphone. Até dá para fazer essas coisas no smartphone, só que vai ficar um trabalho muito maçante e chato. Se tu tem um notebook, pausa o vídeo e vai para o notebook. Tá? Faz isso agora. Primeiro, cria uma pasta qualquer e chame do que tu quiser. Chame de banco de dados, chame de prints, chame de jogos, chame de qualquer coisa. Só cria uma pasta para servir de raiz. Dentro dessa pasta, tu vai criar uma outra pasta que é correspondente à primeira fase do jogo. Então tu bota lá, número 1, ponto, abertura. É interessante que tu coloque o número 1 e o ponto para que fique bem organizado, para que fique em ordem. Aqui nessa pasta vão conter abridores de conversa. O que seria isso? A primeira coisa que tu fala com uma pessoa que tu não conhece é abrir uma conversa. Quase sempre os abridores vão ser no Tinder, no Badoo, no Lovoo, são nesse tipo de aplicativos. Dificilmente isso vai ser pelo WhatsApp. Usando um abridor no Tinder, por exemplo, precisa ser algo muito bem trabalhado, é algo que precisa capturar a atenção dela e fazer com que ela responda. Também tem que ter em mente que o Tinder é um negócio em que ela não vai entrar com tanta frequência como o WhatsApp, sem falar que lá vão ter vários caras puxando assunto com ela. Então, tu precisa ser destacado, precisa ser diferente, precisa ser criativo.
O que eu recomendo usar são gatilhos mentais, especificamente o gatilho mental da curiosidade. Mais adiante eu vou falar bastante sobre a curiosidade. Enfim, o conteúdo dessa pasta é somente sobre o que tu manda de abertura. Falou algo criativo, vai lá, dá um print, sem esperar ela responder. Agora, tu cria uma nova pasta e chama ela de 2.extração. O que seria uma extração? O ato de tu pegar o WhatsApp dela é uma extração. Inclusive, esse é o objetivo do Tinder. Tu deve fazer isso o mais rápido possível. Só que assim, não adianta tu fazer uma abertura e logo em seguida falar algo para ela para passar o WhatsApp. Nesse ponto, tu não pode ir com muita sede ao pote. Troca uma ideia ou outra com ela depois de fazer uma extração. Logo mais, eu vou retomar todas essas fases do jogo com detalhes. O importante para nós agora é tu saber que o conteúdo dessa pasta vão ser as frases e argumentos criativos para ela te passar o WhatsApp. Feito isso, vamos para a terceira pasta. Cria uma nova pasta, coloca o número 3 e chama essa pasta de engajamento. Eu chamo de engajamento o ato de tu conversar com ela pelo WhatsApp pela primeira vez. Repetindo, eu chamo de engajamento o ato de tu conversar com ela pelo WhatsApp pela primeira vez. Aqui não importa se é no meio de uma conversa ou se é no meio de mensagens. O que interessa é que seja no início, onde tu fala coisas criativas que façam com que ela entre na conversa, com que ela invista o tempo dela em conversar contigo. Isso é tão simples, só que as pessoas não fazem isso. Geralmente as pessoas começam uma conversa com oi, tudo bem. Principalmente caras que seduzem mulheres pela internet, porque eles pensam, eu já fiz uma abertura impactante no Tinder, agora a gente tá pelo WhatsApp e a gente pode falar normalmente. Se tu falar normalmente, tu acaba perdendo o brilho, tu tem que manter o frame. Se tu adicionar uma menina de cabelo curto e iniciar com ela pelo WhatsApp e falar, tu tem um cabelo curto, tu não é feminista, né? Não é provocativo, não é elaborado, mas já vale 1000 vezes mais do que um oi, tudo bem. Qualquer coisa vale mais do que um oi, tudo bem. Nessa pasta, qualquer coisinha que tu falar que faz ela conversar mais, tá valendo. Quarta pasta. Atração. Cria aí, número 4, ponto, atração. Creio que eu já tenha falado bastante sobre atração. Nessa pasta de atração, vai conter estratégias e técnicas para que ela te veja como homem. O conteúdo aqui pode ser qualquer coisa que construa atração. Pode ser uma conversa sexual, pode ser tu demonstrando interesse nela, pode ser tu induzindo ela a demonstrar interesse em ti, qualquer coisa que tu sente que constrói atração. Só não confunda isso com conexão, porque conexão é o conteúdo da próxima pasta. Pasta número 5, conexão. O conteúdo dessa pasta é do decorrer da conversa em que tu usa estratégias em que tu sente que cria intimidade emocional e conexão. Não sei exatamente quantas conversas tu precisa ter para criar conexão. Talvez isso se crie na primeira conversa, talvez isso demore uma semana. Talvez isso se crie antes da atração, talvez depois, talvez ao mesmo tempo, na mesma conversa. Tudo isso é muito irregular. Mas quando tu usar alguma estratégia para criar conexão, tipo pedindo para ela contar algum segredo, usando uma leitura fria, se ficou criativo, dá um print e coloca aqui. O que acontece muito é a gente conversar com mulheres e usar coisas no improviso, na criatividade, sem seguir uma regra ou sem seguir as técnicas que estão apresentadas aqui. As coisas simplesmente saem e aí tu dá um print e coloca esse print na sua devida pasta. E falando em pasta, vamos para a pasta número 6. Essa pasta nós vamos chamar de aquecedores. Eu ainda não falei sobre isso no curso, então deixa eu te explicar. O teu objetivo, conversando com uma menina no WhatsApp, é deixá-la interessada e marcar um encontro. Às vezes ela vai estar interessada, mas não está atraída. Às vezes ela vai estar atraída e não vai ter conexão. Às vezes ela te responde rápido, ela investe na conversa, mas não tem atração suficiente que faça ela sair de casa para marcar um encontro contigo. Então, nem sempre as coisas vão ser fáceis e rápidas. Na verdade, na maioria das vezes, vai levar um tempo para tu construir alguma coisa com uma menina. Porque aqui nós estamos falando de atração, de conexão e de logística. Então, às vezes, isso demora semanas para se criar.
E é lógico que tu não vai falar todo dia com uma pessoa, tu não vai falar o tempo inteiro, tem que dar uma pausa, tem que dar uma escassez. Porém, tu não pode deixar o contato esfriar. Supondo que tu falou com uma mulher na segunda-feira e só vai falar com ela de novo na sexta, esse intervalo de tempo é tempo suficiente para que ela esfrie, para que ela esqueça de ti e conheça outro cara. Por isso tu tem que se fazer presente. A proposta dos aquecedores são pequenas mensagens em horários aleatórios do dia que fazem ela ficar pensando em ti, ou que simplesmente fazem com que ela não esqueça da tua existência. Geralmente, os aquecedores são mensagens em que tu não espera por uma resposta. Podem ser qualquer coisa. Por exemplo, uma menina trocou uma foto no WhatsApp, tu vai lá, faz um comentário sobre a foto dela e vaza, sem esperar por resposta. Isso pode servir como um aquecedor, como também pode servir como uma abertura de uma nova conversa. A ideia é sempre trabalhar com a criatividade e com gatilhos mentais. E a última pasta, número 7, vamos chamar de finalização. A finalização para mim significa marcar um encontro, ok? Só que o fato de tu estar marcando um encontro ali com uma menina que já está interessada em ti, combinando horários e lugares, não tem lógica nenhuma dar prints. Então, nesse caso, o print seria de quando tu começa a falar indiretamente sobre um possível encontro, sobre vocês se verem. Se nessa fase tu conseguir lançar algo criativo para ela, que pode ser usado mais vezes com outras pessoas, vale a pena dar um print. Então, essas seriam as 7 fases, as 7 pastas do teu banco de dados. Recapitulando. Pasta número 1, abertura. É a primeira coisa que tu fala para iniciar uma conversa, geralmente no Tinder ou em outro aplicativo. Pasta número 2, extração. É o ato de pegar o WhatsApp dela e migrar do aplicativo para o WhatsApp, que dá a impressão de que o WhatsApp é uma coisa mais íntima. Pasta número 3, engajamento. Aqui seria a primeira conversa que vocês vão ter pelo WhatsApp e que tu vai usar para fazer com que ela invista na conversa. Pasta número 4, atração. Todas as estratégias e artimanhas para gerar atração e ser visto como um parceiro em potencial. Pasta número 5, conexão. Todas as estratégias e artimanhas para gerar conexão emocional e ela tem a impressão de que vocês são íntimos um do outro. Pasta número 6, aquecedores. Pequenas mensagens aleatórias para que tu se faça presente na vida dela e para que tu mantenha o contato quente. Pasta número 7, finalização. Nesse caso, é quando tu começa a falar sobre um possível encontro. A ideia é essa, que tu fale sempre coisas criativas e inteligentes. Quando tu fala algo que sentiu que rendeu, tira um print e coloca no seu devido lugar. E ao longo do tempo, tu vai ter um banco de dados cheio de ideias e nunca vai ficar sem assunto. Nunca vai te faltar ideias. Claro que tu nunca vai falar exatamente a mesma coisa quando tu olhar os teus próprios prints. Tu vai apenas ter uma base e vai adaptar. Por enquanto é isso e até o próximo vídeo.